Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Luana Costa Santos, sou mestranda em Educação e esse vídeo é a parte 3 sobre o texto Desinfodemia, decifrar a desinformação sobre a Covid-19, publicado pela Unesco. Se ainda não assistiu os outros vídeos, corre lá no canal para assistir. E já aproveita e se inscreve, curte, compartilha, enfim. Hoje em dia recebemos tantas publicações que brotam só Deus sabe da onde, mensagens incontáveis que fica impossível checar todas. E isso só piorou com a pandemia, não é verdade? Piorou por dois motivos. Primeiro, porque somos seres humanos, passando por muitas coisas ao mesmo tempo e precisamos nos conectar, precisamos nos comunicar com outras pessoas. E segundo, porque com a tecnologia da comunicação e informação, a circulação de conteúdo se tornou mais fácil e mais rápida. Isso é ótimo, mas também pode atender aos mais diversos interesses. De acordo com o Centro Internacional para Jornalistas, estamos convivendo em um ambiente onde atores mal intencionados e propagandistas políticos podem usar programas de computadores para imitar sites de notícias e manipular perfeitamente áudios e vídeos. E além disso, para criar perfis falsos nas mídias sociais, para se passar por fontes legítimas. Infelizmente, nesse ambiente digital, existem aproveitadores que ganham a vida com a criação de conteúdos fraudulentos para distribuição viral, assim como agentes que se aproveitam da boa-fé das pessoas para usá-las como portadoras da desinformação, que em muitos casos são instrumentalizadas para atender interesses privados. Segundo a Unesco, as motivações para a desinformação são diversas. Elas podem ser para ganhar dinheiro, obter vantagem política, minar a confiança, transferir a culpa, polarizar as pessoas e, na realidade da Covid-19, prejudicar as respostas à pandemia. Por outro lado, alguns fatores são determinantes, tais como a ignorância, as crenças pessoais e uma intenção equivocada de ajudar. Como eu afirmei nos vídeos anteriores, os conteúdos enganosos podem ser compartilhados de forma premeditada ou não. E essas desinformações, sejam elas intencionais ou não, podem partir dos mais diversos agentes sociais, tais como grupos organizados, alguns meios de comunicação, canais oficiais ou de um indivíduo. O fato é que, além das desinformações instrumentalizadas, quero dizer intencionais, todos nós estamos suscetíveis a erros e podemos eventualmente compartilhar uma informação enganosa. Isso porque a desinformação, as fake news, ocultam as inverdades em meio à informação verdadeira. Por isso, devemos ficar sempre atentos. A desinformação sobre Covid-19 se utiliza de uma ampla gama de formatos. Esses conteúdos enganosos são elaborados para conversar com os aspectos mais emocionais das pessoas. São mensagens dedicadas a despertar as crenças pessoais em vez da razão, os sentimentos em vez da lógica. Para isso, essas publicações enganosas baseiam-se em preconceitos, polarização e identidades políticas, assim como na credulidade, no cinismo e na busca individual por um sentido simplificado em face a tantas complexidades e mudanças. A verdade é que aquela mensagem do Zap, por exemplo, quer apresentar soluções, opiniões simples para questões extremamente complexas. É bom ter sempre em mente que a desinformação se espalha em formato de textos, imagens, vídeos e áudios. Por isso, precisamos ficar sempre atentos e checar a veracidade das informações que recebemos. Para lhe ajudar a identificar os conteúdos enganosos de maneira mais rápida, irei listar aqui os principais formatos da desinformação que circulam por aí. O primeiro formato, segundo a Unesco, é a construção de narrativas e mensagens que apelam para a emoção. Aqui a receita é simples. Use uma linguagem emocional, adicione mentiras e ou informações incompletas, acrescente uma boa dose de opinião pessoal e misture tudo isso com uma pitada de elementos de verdade. Pronto, agora é só publicar sua informação enganosa. Por combinar verdade com conteúdos falsos e apelos emocionais, esse formato em particular é mais difícil de ser desmentido em aplicativos de mensagem fechadas. O segundo formato de desinformação mais comum se trata de sites e identidades fabricadas. Estes incluem fontes falsas, bases de dados contaminados, falsos sites governamentais ou corporativos, assim como páginas de internet que publicam informações aparentemente plausíveis no gênero de reportagens. Como exemplo,
posso citar a mensagem que circulou em 2020, ano de eleição, que afirmava que, para evitar aglomerações no dia das eleições, o governo federal criou o programa Vote em Casa. A mensagem enganosa apresentava um link que direcionava o usuário da internet para um site falso. Ao clicar no endereço, a pessoa era induzida a preencher um suposto cadastro, que, segundo a mensagem, permitiria o acesso ao modo online de votação. Os dados pessoais coletados eram usados para aplicar golpes. O terceiro formato de desinformação mais comum, segundo a Unesco, se caracteriza por imagens ou vídeos fraudulentos, alterados, fabricados ou descontextualizados. Estes são usados para criar confusão e desconfiança generalizada ou para evocar emoções fortes por meio de histórias falsas. Um exemplo recente disso é uma foto manipulada da apresentadora Xuxa sendo vacinada contra a Covid-19 usando uma camisa com os dizeres "Fora Bolsonaro". Outro exemplo recente que posso citar aqui é uma imagem também manipulada do ex-presidente Lula segurando a bandeira dizendo que o assassino em série Lázaro Barbosa é inocente. Esses dois exemplos mostram que as fake news também são usadas com propósitos políticos e partidários. Eu trouxe esses dois exemplos em específicos para ressaltar que temos que tomar muito cuidado com isso, pois mesmo que o conteúdo enganoso se alinhe com a nossa identidade política, ainda assim se trata de uma desinformação. Então, não deixa de ser uma maneira suja, uma maneira errada de se fazer política. Temos que ter em mente que não existe de forma alguma fake news do bem. Todas as nossas decisões, sejam elas políticas ou em qualquer outro aspecto das nossas vidas, devem ser pautadas pela verdade e embasadas em informações confiáveis e de qualidade. O quarto e último formato de desinformação mais comum é a infiltração de desinformação em campanhas orquestradas. Esse formato visa semear discórdia em comunidades online. De forma resumida, consiste em campanhas organizadas de desinformação, incluindo impulsionamento de conteúdos de maneira artificial, publicações de comentários e críticas por meio de robôs. A intenção aqui é fazer parecer que muitas pessoas concordam com uma determinada posição ou opinião, que um determinado tema está sendo muito comentado, quando na verdade aqueles conteúdos enganosos possuem a mesma fonte e são propagados por robôs e não de forma espontânea. Agora eu irei apresentar os 9 temas mais recorrentes, segundo a Unesco, essenciais na desinfodemia, ou seja, temas de desinformações que se relacionam com a pandemia da Covid-19. São eles: origens e propagação da doença. A desinformação sobre a origem da pandemia vão desde culpar a rede de internet 5G até fabricantes de armas químicas ou da possibilidade de uma guerra biológica. E aqui é bom ressaltar que usar a expressão vírus chinês em vez de uma terminologia neutra é um exemplo de desinformação, que transforma um local em um adjetivo e que pode provocar atitudes xenofóbicas, preconceituosas. Também existem as estatísticas falsas e equivocadas, que tentam manipular a opinião pública sobre os números de casos e a taxa de mortalidade da Covid-19. O terceiro tema mais recorrente é sobre os impactos econômicos. Esse tema inclui a disseminação de informações falsas sobre os impactos econômicos e sanitários da pandemia, sugestões de que o isolamento social não se justifica economicamente e até mesmo alegações de que a Covid-19 está gerando lucros para determinados grupos sociais ou países. Algo também muito frequente na desinfodemia é desacreditar jornalistas e veículos de notícias fidedignos. Geralmente este tema é associado à desinformação política, como atacar determinados veículos de comunicação com acusações infundadas de que os próprios veículos estão lucrando com a desinformação. Esse comportamento inclui calúnias contra jornalistas feitas publicamente, bem como insultos em campanhas de desinformação menos visíveis para enfraquecer a confiança em notícias comprovadas produzidas para atender o interesse público. Nesse período de pandemia, também estamos sofrendo com mentiras sobre sintomas, diagnósticos e tratamento. Este tema inclui o perigo da desinformação sobre imunidade, prevenção, tratamento e cura.
texto traz como exemplos diversas publicações virais que defendem que tomar ou gargarejar urina de vaca, água quente, água salgada ou até mesmo água sanitária podem impedir a infecção de atingir os pulmões. Isso não é verdade e pode prejudicar a saúde de quem acredita e segue esse tipo de recomendação irresponsável. Outra desinformação que circula no cenário atual se refere aos impactos sociais e ambientais da pandemia. Esse tema varia de compras induzidas pelo pânico nos consumidores e informações falsas sobre o lockdown, chegando até a suposto reaparecimento de golfinhos nos canais de Veneza. É muito comum também a politização da pandemia. Esse tema consiste em usar informações verdadeiras, porém apenas sob um ponto de vista, em uma tentativa de minimizar ou negar a importância dos fatos que são inconvenientes para determinados atores que estão no poder. Segundo a Unesco, exemplos de informações destinadas a enganar para obter vantagens políticas incluem igualar a Covid-19 a uma gripe, fazer alegações infundadas sobre provável duração da pandemia e informações sobre disponibilidade ou não de testes e equipamentos médicos. O texto também lista como tema essencial os conteúdos impulsionados para ganhos financeiros, fraudulentos. Essas são mensagens destinadas ao roubo de dados particulares das pessoas. É o caso que eu citei recentemente da possibilidade enganosa de se votar em casa. O nono e último tema mais recorrente é a desinformação, cujo foco são as celebridades. Esse tema inclui notícias falsas sobre atores e atrizes supostamente diagnosticados ou não com Covid-19. E mais do que isso, podemos citar as celebridades que usam seus perfis nas mídias sociais para espalhar desinformação sobre a pandemia. Temos o exemplo da cantora Madonna, que publicou em seu perfil um vídeo de um médico defendendo o uso da cloroquina, e da ex-jogadora de vôlei brasileira, que declarou que era contra a vacinação e que só estava tomando a vacina para poder viajar pelo mundo. As duas pessoas, ao fazer tais publicações, contrariam as recomendações das autoridades de saúde e promovem um verdadeiro desserviço para a sociedade. Além dos formatos dos temas mais comuns da desinformação nesse período de pandemia, o texto Desinfodemia, decifrar a desinformação sobre a Covid-19, publicado pela Unesco, também levantou quais são as respostas que estão sendo adotadas para combater a desinfodemia. Mas esse já é um tema para o próximo vídeo, o quarto e último dessa série que fala sobre esse texto. Esse último vídeo será muito importante, pois até o momento só falei sobre os problemas. No próximo vídeo apresentarei possíveis soluções. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, ajude o nosso projeto, curta, compartilhe e comente nossas publicações. Com esse gesto tão simples, você pode ajudar o nosso conteúdo a chegar mais longe. Teste o seu conhecimento no jogo desenvolvido por nós de forma independente e com propósito científico. Acesse através do seu navegador www.fatalfake.me. Até mais e obrigada por tudo!